Vamos iniciar. Vou estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor, queremos Te louvar, Te agradecer por grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Queremos render graça a Ti, queremos dizer que sem Ti não somos nada e nada podemos fazer, Senhor. Pedimos nessa hora que o Senhor tome a primazia, Senhor, e que use os meus lábios, meu Pai, para levar a semente para o Teu povo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, guarda, meu Pai, a Tua igreja. Guarda, Senhor, cada irmão de portão, Senhor. Guarda cada igreja, cada pastor, cada ministério, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o Teu povo, Senhor. Dando a eles força, coragem, Senhor, para conduzir, meu Pai, a Tua causa aqui na terra. Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa os casais, Senhor. Abençoa, meu Pai, os filhos. Cobre todos, Senhor, com Teu sangue. Deus, em nome de Jesus, esta é a Tua hora, Senhor. Eu não sou nada, nada posso fazer, Senhor, se o Senhor não colocar a Tua palavra, Senhor, em minha boca. Deus Todo-Poderoso, se faz presente, Senhor, no nosso meio, através dessa live, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor venha, meu Pai, derramar graça, força sobre a Tua igreja. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O ser diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar falando de fé lá em Gênesis. Porque esse capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo completo em que ele relata a fé dos antigos e revela também a fé dos novos, que seria a fé do Antigo Testamento e a fé do Novo Testamento. E é muito importante que a gente volte e veja lá atrás o que o Senhor tem feito através dos homens que tiveram fé. E o que o Senhor fez também no Novo Testamento, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, através da fé. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Amém? Vamos partir para poder falar de Abel. A fé de Abel. A fé de Abel, ela está revelada através do sacrifício que ele fez a Deus. Um sacrifício em que ele trouxe o melhor para Deus. E que ele apresentou o que ele tinha de melhor para Deus. E Deus reconheceu o sacrifício de Abel. E através do sacrifício de Abel, Deus mostrou a tua bondade sobre a vida de Abel. E aí, logo após Abel, a gente vem relatando sobre Enoque. Enoque foi um servo de Deus, aprovado por Deus, diante dos homens, porque foi os homens que testemunhou que ele foi um servo aprovado. E através da aprovação de Abel, ele não conheceu a morte. Enoque, ele não conheceu a morte. Deus transladou Enoque, transladou para ele não conhecer a morte através da vida dele, a qual a vida que ele se dedicou ao Senhor. E logo após Enoque vem Noé. Noé foi um servo de Deus, em que mesmo Deus passando para Noé construir uma arca, falando do futuro, coisas que ele não via, ele passou a crer na palavra do Senhor, ele passou a acreditar naquela palavra. E através da fé de Noé, ele construiu uma arca. E através dessa arca, ele salvou a família dele. E ele foi justificado pela fé. Depois disso vem o nosso pai Abraão, que é considerado hoje o pai da fé. Abraão recebeu também ordem de Deus.
que largasse a sua parentela e fosse para uma terra, que o Senhor ia mostrar a Abraão qual seria essa terra. E Abraão assim o fez, seguiu a ordem de Deus. Seguindo a ordem de Deus, Deus fez uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que fez Abraão? Que através de Abraão, que a nação seria, que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria, a nação seria como um grão de areia, como as estrelas, seria através de Isaac. Mas diante disso, Abraão foi posto à prova. E foi posto à prova justamente com o filho que seria a promessa, porque através desse filho é que Deus ia gerar esta nação. Mas Abraão, ele não recuou. Abraão, ele creu em Deus, ele teve fé, ele acreditou que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Ele acreditou que Deus poderia, diante daquilo ali, mudar aquela história. Então Abraão se pôs diante de Deus com fé, acreditando que diante da circunstância e diante da promessa que estava sobre ele creu que Deus ia prover o sacrifício. E assim foi feito. Deus proveu o sacrifício de Abraão. Amém? Logo após, a gente vemos Jacó, ao qual a Bíblia fala que foi que gerou as 12 tribos de Israel. Gerando as 12 tribos de Israel, conta a história que Jacó abençoou José. Abençoando José, José foi o governador do Egito. O governador do Egito, ele creu também, independente da circunstância que vivia o povo de Israel naquele momento, ele já previa o êxito, já previa a saída do povo daquele lugar do Egito. Ele já acreditava nessa promessa. E ele falou com o povo que quando o povo fosse para a terra prometida, que levasse os ossos dele. E assim foi feito. Moisés. Vamos falar de Moisés. Moisés, perante também a fé, que Moisés teve, foi que ele abandonou a vida de luxo que ele tinha no palácio. Ele abandonou a vida de luxo que ele tinha no palácio para se dedicar a uma causa do povo dele, a causa do povo de Israel, pois ele se compadeceu daquele povo. E Deus fez com que ele fosse o libertador daquele povo. Mas dele não teve medo do faraó. Ele sim se pôs diante daquela circunstância e crendo em Deus, que Deus poderia sim livrar o povo daquela circunstância que vivia. E assim foi feito. Moisés provou diante de Deus, obedecendo a Deus, foi se cumprindo a fé. Amém? Depois de Moisés, vem Josué. Josué também foi um homem de fé, foi um dos 12 espias que foi à terra prometida, e diante daquela situação da terra prometida, em que os 10 não acreditaram que Deus poderia dar aquela terra a ele, foi Josué e Caleb que se levantou e disse ao povo que grande era o Deus que estava com eles, que o Deus que estava com eles poderia sim dar aquela terra, que foi o Deus que abriu o Mar Vermelho, e grandes coisas o Senhor tem feito no meio do povo. Mas o povo esquece da grandeza de Deus, esquece do grande Deus que temos, do grande Deus que cura, que liberta, que dá força, que nos guia em meio a todas as diversidades da vida. Então, em nenhum momento da nossa vida podemos esquecer nenhuma promessa que foi feita para nós, e não podemos esquecer quem éramos e quem somos hoje. O que Deus tem feito na nossa vida, a transformação que Ele tem feito em nosso lar e tem feito em nossa família. Em qualquer circunstância que vier, a gente possa sim nos prostrar diante de Deus e acreditar que existe um Deus que cura, que liberta e que transforma a vida. Amém? E foi nessa fé que Josué passou ao povo que Deus poderia dar vitória. Mas diante dessa circunstância, houve uma prostituta chamada Raabe. Raabe também pela fé, ela creu que Deus poderia sim livrar ela e livrar a família dela da morte. E através de Raabe foi gerada
a genealogia de Jesus através de uma prostituta que teve fé, que creu que Deus poderia dar salvação à família dela. Isso que é importante. Qualquer circunstância da sua vida não impede que você tenha fé, não impede que você creia em Deus, não impede que você busque a Deus, pois a fé, ela é justamente isso. É aquilo que a gente não espera, é aquilo que a gente não vê, mas que a gente cremos. E foi essa fé ao qual Deus colocou no Antigo Testamento, uma fé de obediência, porque Deus passava a mensagem para o povo, e o povo acreditava na mensagem e seguia as ordenanças de Deus. Amém? Seguindo as ordenanças de Deus, o povo, Deus derramava, se fazia presente no meio do povo. Se fazia presente no meio daquele povo, dizendo ao povo, sim, eu dei uma ordem a vocês, cumpram essa ordem, porque eu sou contigo, eu te levo, eu conduzo o meu povo. Amém? Diante disso, vemos também a história de Gideão. Gideão era considerado um juiz naquela época, em que eles eram oprimidos pelos inimigos, pois toda a plantação dos judeus era destruída pelos inimigos. Deus levantou Gideão e falou, Gideão, arruma os soldados, que eu vou te dar vitória sobre os seus inimigos. Só que diante disso, foi uma multidão de mais de 70 mil homens, e Deus falou com ele, falou assim, ó Gideão, avisa esse povo que não tiver coragem, que eles voltem. E naquele momento, uma grande multidão se retirou. E aí Deus fez uma outra seleção, falou, olha, manda que eles vão beber água diante disso. E aqueles que beber de tal forma e outros beber de outra forma, você vai separar. E assim foi feito. Daquele exército numeroso só ficou 300, para que Deus mostrasse ao povo de Israel que era através da fé e não da força deles que ele ia dar a vitória àquele povo. E assim foi feito. Diante disso, Gideão foi com 300 homens à peleja. E Deus deu a vitória a Gideão. Deus deu a vitória a Gideão através da fé. A fé que montanha, é a fé que derruba as muralhas, é a fé que conduz o povo de Deus, é a fé que nos alimenta, é a fé que nos põe de pé diante de qualquer circunstância. Amém? Mas diante da fé do Antigo Testamento, que foi uma fé mais voltada para a obediência, para o povo ouvir o que Deus tinha, qual era o propósito de Deus para aquele povo, e assim os homens de Deus que se pôs de pé, se prostrou diante do Senhor, acreditando, Deus fez se cumprir a promessa dele diante daquele povo. Amém? Mas aí o que acontece hoje? A fé no tempo da graça. Essa fé no tempo da graça é a fé ao qual estamos vivendo. É a fé daquele povo que, diante da morte, diante da opção de uma causa, da opção de escolher a vida, eles escolheram a causa do Evangelho. Eles escolheram a Cristo. Eles abraçaram essa causa de tal forma que a vida desses homens não tiveram mais importância para eles. O que interessava para eles naquele momento era justamente a causa de Cristo, a causa da salvação e a causa do Evangelho. Assim, os apóstolos de Cristo, diante de toda a situação adversa naquele tempo em que eles eram perseguidos, em que eles eram maltratados e que muitos foram sacrificados, foram mortos por causa desse evangelho, foram homens que entenderam uma outra forma de fé. Uma forma de fé diferente da que muitas vezes, até por mim mesmo, eu entendia que a fé, ela se tratava justamente da conquista. Eu desejo algo, eu tenho fé, e através dessa fé eu vou conquistar esse algo. Através dessa fé eu vou conquistar uma casa nova, através da fé eu vou conquistar um carro, através da fé eu vou conquistar bens materiais, através da fé. Só que essa fé, ela se resume ao mundo terreno. Ela se resume às coisas que se encontram aqui na terra.
Só que esses homens e esses apóstolos, a fé dele era além deste mundo. Diante disso, eles passaram a pregar a palavra sendo ameaçado de morte. Diante disso, Saulo apedrejou Estevão. Estevão, pela fé, não negou a Deus. Muito pelo contrário, ele olhou para o céu e viu o céu aberto diante daquela circunstância que ele estava sendo apedrejado. Então, meus irmãos, essa é uma fé que muitas vezes nos falta. É a fé pela causa de Cristo. É a fé pela igreja. É a fé que pelas vidas. É a fé que Cristo venha se alegrar. Porque esses homens, de acordo com Hebreu 11, a fé deles foram aprovada por Deus. Deus aprovou a fé desses homens. Pois diante do Velho Testamento, a fé em que os profetas, a fé que os patriarcas tiveram, na velhice, eles morreram, mas morreram sossegados, morreram de forma naturais. Mas no tempo da graça, você demonstrar que você tinha fé por Cristo e que você defendia a causa de Cristo, a sua morte era de cruz. A sua morte era uma das terríveis mortes naquela época. Mas nem por isso o Evangelho de Cristo foi parado. Nem por isso eles deixaram de levar a palavra do Senhor. Nem por isso eles deixaram de entender que a causa de Cristo é maior do que a vida dele. Então esse entendimento que aqueles profetas tiveram naquela época foi justamente que fez com que essa palavra chegasse até nós. Foi essa coragem deste povo que não se rendeu à circunstância daquela época em que falar de Cristo, pregar Cristo, era morte de cruz e uma das terríveis mortes que tivesse naquele momento. Porque em Hebreu 11 conta em que eles eram cerrados ao meio. Eles eram pendurados na cruz, assim como Pedro falou que ele não era digno de morrer como o mestre dele morreu. Que ele queria morrer de cabeça para baixo em uma cruz. Mas diante de todos esses fatos, diante de todas essas situações, os homens que vieram após dele foram cada um recebendo essa fé de entender que a causa de Cristo é maior do que a vida deles. Eles passaram a entender que servir a Deus e levar essa palavra para os cativos e para os oprimidos e conduzir essa palavra de salvação aos quatro cantos da terra valia muito mais do que qualquer circunstância de morte, porque eles tinham uma certeza no coração deles para onde eles iam, para onde eles iam. Eles tinham uma certeza profunda no coração dele que o que Deus tinha preparado para eles era bem melhor do que qualquer situação que eles se encontrassem aqui na terra. Então essa fé é justamente o que nos falta. Eu digo por mim, por eu tinha um entendimento errado de fé. Eu achava que a fé era conquistar, a fé era conseguir algo. Eu tenho fé e eu vou conseguir algo. Sim, a própria palavra de Deus fala: buscai o reino do Senhor e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se assim o fizermos, tudo que for necessidade em nossa vida, o nosso Deus, ele conhece. Mas que dentro de nós gere essa fé de entendimento em que existe uma causa muito maior do que a nossa vida. Existe a causa do Evangelho, a causa de Cristo, pois ela supera qualquer situação de nossas vidas. Assim Deus, ele vem colocado em nossos corações um entendimento de que necessitamos entender de forma mais profunda o que é ter uma fé que agrade a Deus. Que é ter uma fé que o Senhor se agrade por ela e essa fé seja aprovada por Deus. Este é o momento de refletirmos, porque a nossa vida está na mão de Deus. Tudo na minha vida, meus irmãos, tinha tudo para dar errado, mas assim o Senhor fez ao contrário. Assim o Senhor conduziu a minha vida de uma forma em que eu olho assim: Senhor, o que eu
faço para poder te agradar, meu Pai. Eu procuro algo para poder agradar o meu Deus. Porque grandes coisas Ele tem feito na minha vida. Grandes coisas Ele tem feito na minha família. Amém? É muito importante a gente ter uma fé que agrade a Deus. Uma fé que a gente passe a entender que a causa de Cristo é muito maior do que a nossa vida. Porque se esses homens lá atrás não tivessem entendido isso, a gente não estaria hoje aqui com a palavra do Senhor aberta, pregando e ministrando e criando dentro de nós esperança, criando dentro de nós alegria, criando dentro de nós que existe salvação, criando dentro de nós aí uma esperança que existe um Deus que está a todo tempo nos guardando. Foi através dessa palavra que grandes homens lá atrás tiveram coragem e tiveram entendimento de que a causa de Cristo, a causa do Evangelho, é muito mais importante do que a nossa vida. Eu só tenho a agradecer a Deus, meus irmãos. Só tenho a agradecer a Deus porque o que era para ser maldição, Deus transformou em bênção. O que era para dar errado, o Senhor transformou em bênção em nossas vidas. Só é justamente a gente olhar para trás quem éramos e quem somos hoje. O que o Senhor tem feito por nós, o que o Senhor tem feito em nossa vida, o que o Senhor tem feito no meio de nós. Se olharmos para trás, meus irmãos, se o Senhor nos poupou naquele mundo terrível, naquele mundo em que não tínhamos nenhuma esperança, naquele mundo em que servíamos as trevas, aquele mundo que não havia luz para a gente, se o Senhor tinha um propósito na nossa vida naquela época, se o Senhor nos guardou de todo mal naquela época, naquele tempo passado, se o Senhor foi fiel lá atrás conosco, o Senhor ele vai permanecer fiel ainda mais agora com a gente. Pois o que o Senhor tem preparado para nós, o nosso coração, nem a nossa mente imagina o que o Senhor tem preparado para nós. Porque grandes coisas o Senhor faz para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que se dedicam à sua causa. A causa de Cristo é que a gente leve essa palavra aos cativos e aos oprimidos. Que leve salvação, pois fazer valer o sacrifício dele na cruz, fazer valer todo o sacrifício que Cristo deu, fez, para que possamos ter vida, para que possamos ter uma esperança, que possamos valer disso, que possamos entender, que possamos abraçar essa causa ainda mais, que possamos nos dedicar ainda mais a essa causa, porque essa causa que nos move, essa causa que move a igreja, essa causa que reaviva o povo de Deus, é o entendimento da cruz, é o entendimento do sacrifício de Cristo. Amém, meus irmãos? É o entendimento de que Deus, Ele está a todo tempo à procura daqueles que entendam a causa do Evangelho, que entenda de forma profunda e que nasça no coração do povo dele essa fé que os apóstolos tiveram. Que eles entenderam que a vida deles não tinha mais valor do momento que eles entenderam que levar a palavra, que levar essa palavra aos cativos, que conduzir a verdade de Cristo, que levar aos quatro cantos da terra essa palavra, era muito mais importante do que a vida dele. Assim a gente vê o testemunho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado, mas ele tinha uma fé, ele é uma experiência viva, é um homem a que a gente venha nos inspirar, porque diante de toda a situação em que ele viveu, quando Cristo falou com ele assim, Saulo, o Paulo, por que me persegue? A gente passa a entender que quando Cristo falou assim com ele, Paulo, por que você me persegue? Ele não falou assim, Paulo, por que você persegue o meu povo? Por que você persegue a minha igreja? Mas o Senhor Jesus falou, Paulo,
Por que você me persegue? Porque quando, meus irmãos, somos perseguidos, quando, meus irmãos, somos maltratados neste mundo, quando qualquer circunstância que venha nos afligir diante do propósito de Cristo, não é a nós que Ele está fazendo. Ele está atingindo o próprio Cristo. Porque Cristo diante de Paulo falou assim, por que me persegues? Ele poderia falar, por que persegues o meu povo? E naquele momento, a gente passa a entender que qualquer situação que a gente venha em prol da causa de Cristo, e que haja perseguição, e que haja qualquer retaliação, não é nós que Ele está fazendo. Ele está fazendo ao próprio Cristo. Está fazendo a própria igreja de Cristo. Que o Senhor venha cada dia mais derramar essa fé que Ele derramou sobre os apóstolos. Que Ele venha derramar essa fé, que a gente venha mudar o entendimento de fé. Porque o entendimento de fé é a causa de Cristo. É a causa da cruz. É a causa do sofrimento de Cristo. Essa é a fé que move a igreja. Essa é a fé que nos une, meus irmãos. Essa é a fé que nos faz levantar cada dia e olhar e dizer: me alegrei quando vou à casa do meu Deus, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, tem nos guardado a cada momento e a cada segundo. Eu quero contar para vocês uma experiência única que eu tive e que mudou a minha vida, mudou meu modo de entender, e cada dia mais eu venho refletindo sobre isso. E venho tendo entendimento que o poder da vida e da morte está com Deus. Eu participei de forma ativa do parto da minha filha. Foi algo sobrenatural. E naquele momento você se pergunta, por que está quietinha, não fala, nasceu com vida? Mas o Senhor Ele fala no nosso coração. Tudo está no controle de Deus, pois é Ele que concede a vida, Ele que concede a saúde, Ele que concede todas as coisas que necessitamos. Pois diante daquela circunstância eu passei a entender que Deus é o autor da vida. Ele é o autor da vida e o poder da morte está sobre Ele. Pois nenhum mal chegará à nossa tenda, pois praga alguma, porque grande é o Deus que servimos. Grande é o Deus que peleja pela nossa causa. Que viemos renovar a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, essa esperança de fé. A fé dos apóstolos, a fé da causa de Cristo, a fé que move a igreja, a fé que move o povo de Deus, a fé que liberta a vida, a fé que transforma casais, a fé que muda o ambiente que você vive, que muda dentro da sua casa, que muda o seu lar. Porque a presença de Cristo, ela transforma em qualquer lugar em que a gente pise e se faz presente a cada minuto, a cada segundo. Tem coisas que não entendemos, mas é o próprio Deus ao nosso lado. Desde quando eu mudei o meu modo de enxergar a fé, eu falei, Senhor, eu estava enganado sobre a fé era ter uma empresa grande, a fé é ter uma empresa... Sim, meu irmão, isso é consequência do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. Mas a verdadeira fé, Ele vem me ensinando a cada dia. Meu filho, é a minha causa. Porque se você não for, meu filho, levanta o outro para ir. Eu conversando com um missionário da África, vendo uma palestra dele, e aí foi interessante quando ele disse, fizeram uma pergunta a ele, o que é que move, meu amigo? O que é que move você largar todo isso aqui? Seu conforto, seu tratamento, seu plano de saúde, tudo que você conquistou aqui, você se formou, é um bom profissional. O que é que move você a largar tudo isso, pegar sua família, ir para um país onde vai ser... Isso aí vai ser tudo restrito. Você não vai ter acesso à saúde, muito pelo contrário, você vai estar exposto a diversas situações de pandemia, a diversas situações de doença, a diversas dificuldades de fome e tal, você vai estar exposto a tudo isso. O que é que move, meu amigo, você a largar tudo isso aqui
ir para uma terra dessa? E aí eu passei a entender quando ele falou, a causa de Cristo é maior do que qualquer conforto que eu tenho. A causa de Cristo é maior do que qualquer conquista humana que eu possa conseguir. A causa desse evangelho é que me move, é que me leva a este lugar, porque neste lugar Cristo ele anda lado a lado comigo. Cristo, eu vejo ele face a face nesse lugar, na dificuldade é que ele se apresenta para mim. Então essa sensação e essa experiência com Cristo, eu não vivi lá com todo o luxo que eu tive. E com todo o conforto e com todas as conquistas em que eu me dediquei a minha vida. Mas neste lugar, em meio a essa diversidade, em meio a toda essa luta, Cristo anda lado a lado comigo. Eu falo face a face com Cristo, ele me guia, me protege e me livra de toda circunstância que aquele mundo tem, aquele país tem. Toda doença, ele me livra. Livra tanto a mim como a minha família. Estou sujeito a tudo o que aquele povo passa. Estou sujeito porque o que está para o justo está para o ímpio. E o que está para o ímpio está para o justo. Mas diante disso, a presença de Cristo na minha vida é algo sobrenatural e me faz, cada dia mais, eu querer estar naquele lugar, eu querer lutar por essa causa, eu passar necessidade, mas é o que passar necessidade ao lado de Cristo é diferente, meus irmãos. Passar necessidade ao lado de Cristo é você ter a certeza que Ele tem o de melhor para você lá na frente. Que Ele tem o de melhor para aquele povo, que Ele tem o de melhor. O que interessa para Ele é que vida seja salva. O que interessa para aquele homem que está naquele país e que largou tudo aqui é que o Evangelho seja salvação para aquele lugar. Que o Evangelho de Cristo seja ministrado para os quatro cantos. Que possamos, sim, ter esse entendimento. É simples. Deus hoje nos colocou em uma situação muito diferente. Uma situação muito diferente do qual os apóstolos viviam. Deus nos colocou em uma situação muito mais confortável do que a dele. Muito mais confortável de levar a palavra. Muito mais confortável de pregar esse evangelho, pois hoje não temos nenhum tipo de justificativa que venha impedir que essa palavra venha a ser ministrada, que essa palavra venha chegar aos cativos. Não temos nada que venha nos impedir que essa palavra venha a ser ministrada e que venha gerar vida, e que venha salvar casais, e venha salvar famílias, e venha salvar cativos. Grande coisa, meus irmãos, a gente temos que olhar para trás e entender que grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito, quem éramos e quem somos. Semana passada, eu estava na campanha da Alvorada, e aí no final da semana, eu saindo aqui umas 4h30 da manhã, eu encontrei os meus amigos. Encontrei eles vindo da farra e muitos com garrafa de vodka, outros com uísque, outros drogados. E aí o Senhor me fez refletir. Aquele ali era o seu meio. Eu te trouxe para o reino da luz, ao qual alguma hora atrás você estava lá, nesse reino da treva, sem esperança de salvação, sem vida, vegetando, achando que era feliz. Mas muito pelo contrário. Eu falei, Senhor, eu estou indo para a tua casa agora, meu Pai. Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque a maldição que era sobre a minha vida foi quebrada, meu Pai. A maldição que era sobre a minha família ficou para trás, Senhor. A maldição que vinha sobre gerações, ela terminou, Senhor. Ela acabou neste momento. Então eu estou indo para a tua casa, Senhor, te agradecer pela luz e pela salvação ter chegado no meu lar. Ter chegado na minha família.
Eu estou indo para a tua casa, eu vendo essa cena, Senhor, eu só tenho é que glorificar o teu nome, meu Pai. Uma outra hora eu estava lá, Senhor. Estava cego, meu Pai. Estava com escama, achando que estava feliz. Mas a felicidade é defender a causa de Cristo. A felicidade é entender que o Senhor deu a vida em uma cruz por nós. Que tudo o que façamos hoje, que façamos com amor, com dedicação, com entendimento, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, da maldição hereditária e nos deu a luz, nos deu a vida. Por esse motivo, meu Pai, eu vou para a tua casa, Senhor, mas te louvar e te agradecer. Eu não vou lhe pedir nada não, Senhor. Não vou lhe pedir nada, meu Pai. Eu vou simplesmente te agradecer, Senhor. Porque o Senhor transformou a minha vida. Eu era para estar chegando de madrugada da farra. Era para eu estar chegando, estar naquela situação, embriagado. Mas o Senhor me trouxe para o reino da luz. Eu só tenho, Senhor, que te agradecer. Nós, meus irmãos, só temos é que agradecer a Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. Que possamos profundamente defender esta causa. A causa de Cristo. Que é a fé. Temos que ter coragem, meus irmãos. Coragem ao qual o Senhor deu a esses profetas. Que não se amedrontaram diante da circunstância que poderia vir sobre eles em estar pregando a palavra do Senhor. Temos que ter coragem, meus irmãos, porque tudo que a gente possamos entender sobre o Apocalipse, entende que não chegou ainda esta hora em que a igreja vai ser espremida, meus irmãos. E que a igreja de Cristo vai passar por grande tribulação, por grande aflição. Mas é justamente nesta hora em que o Senhor vai testar a nossa fé. Se a nossa fé está firmada em conquistas materiais, ou se a nossa fé vai estar firmada na causa de Cristo. Porque quando a nossa fé estiver firmada na causa de Cristo, pouco vai importar na nossa vida. Porque sabemos profundamente qual é a recompensa que Deus tem para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam. Que a nossa fé venha ser aprovada por Deus. Que a nossa fé ela venha ser renovada a cada dia mais. Que nos prostramos a cada dia diante do nosso Deus, mas sim para agradecer e para louvar o nome dele, porque grandes coisas o Senhor tem feito e há de fazer com a igreja dele. Só dependemos de nos posicionar, de entender profundamente que estamos vivendo um tempo difícil, mas não tão difícil como os apóstolos viveram. Mas nem por isso aqueles homens deixaram de defender essa causa. Que possamos ainda mais defender essa causa, que possamos ainda mais levar essa causa para frente, que possamos ainda mais levar essa causa para os cativos, que possamos ter esse entendimento no nosso coração de forma profunda. Amém, meus irmãos? Então, diante disso, a gente vive, voltando, existiu a fé do Antigo Testamento, em que os homens recebiam ordem de Deus e assim praticavam o que Deus tinha ordenado para eles. Só que existe agora a fé da graça, do tempo da graça, a fé do Novo Testamento, e que essa fé do Novo Testamento é que criou hoje a oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Cristo. Foi através de homens de coragem, homens que abdicaram da sua vida, que hoje estamos aqui com a palavra de Deus na mão e que temos a liberdade de proclamar ela a todo canto. Que Deus possa, meus irmãos, abençoar cada um,
Que Deus possa derramar essa fé de entendimento que a causa de Cristo, ela vale mais do que a nossa vida. A causa de Cristo, ela vale muito mais do que qualquer busca e do que qualquer entendimento que viemos ter sobre este mundo material. Que ela venha estar em primeiro lugar, que ela venha estar assim em nosso coração, ao a gente deitar e a gente nos levantar. Que hoje defendemos uma causa, que quando o Senhor nos trouxe para o reino da luz, possamos entender que quando Ele trouxe a gente para esse reino, que agora temos algo muito mais valioso do que a nossa própria vida, que é a causa de Cristo, é a causa da cruz, é a salvação que a humanidade necessita, é a salvação que precisa chegar nos lares, é a salvação que precisa chegar em várias outras casas, em vários outros lugares. Que Deus venha abençoar a igreja de Portão, que Deus venha abençoar a nossa pastora Jucimar, que venha dar sim sabedoria à filha dele. Que o Senhor venha cobrir este povo que entendeu que a causa de Cristo é muito maior do que a nossa vida. Que o Senhor venha abençoar cada um, venha abençoar cada ministério, que o Senhor venha colocar no coração de cada um esse entendimento. Porque com esse entendimento, meu irmão, não há divisão. Com esse entendimento, o reino de Deus, ele cresce, ele prospera, ele voa, ele avança. Vai ser incessante o desejo do povo dele em levar essa palavra. Vai ser incessante o desejo desse povo defender essa causa. Porque onde tiver, temos que defender Cristo. Aonde tiver, no trabalho, na faculdade, onde tiver, a causa de Cristo é muito maior, meus irmãos. A causa de Cristo, ela supera qualquer entendimento nosso, qualquer busca material nossa. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que proteja cada um de nós e que venha dar esse entendimento. E o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor é que nos guia. O Senhor lhe dá ordem aos anjos deles, ao nosso respeito. O Senhor nos guarda debaixo das suas asas. O Senhor nos dá segurança. O Senhor nos dá alegria. O Senhor nos dá a salvação. Pois não há nada que viemos buscar e nada que viemos nos dedicar de forma profunda aqui nesta terra que venha nos garantir a salvação se não for a causa de Cristo. Essa, sim, nos garante a salvação. Pois aqueles apóstolos, eles passaram a entender isso. Eles passaram a entender que o que Deus tinha para eles superava muito aquele sofrimento que ele estava vivendo naquele momento. Amém? Que Deus venha abençoar cada um, dê uma boa noite. E que essa semente ela venha a ser plantada no coração dos nossos irmãos. E que venhamos regar, sim, a causa de Cristo. Que venhamos regar a cruz. Que venhamos ter esse entendimento de fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Mas sim, esperamos. Que o Senhor venha abençoar a igreja dele. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Dê uma boa noite a cada um. Amém. Glória a Deus.